Abra sua Bíblia comigo, meu irmão, lá em 2 Samuel, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11, versículo 1. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele seus servos, e todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher, que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Irmãos, esse é um dos momentos assim, mais dramáticos da vida de Davi. Mas existem momentos na vida do servo de Deus que às vezes o servo de Deus precisa passar por momentos dramáticos para entender e compreender que nós precisamos buscar a Deus, nos humilharmos diante de Deus em todo o tempo. Eu quero dizer para você que o tema da mensagem é: relaxou, dançou, se acomodou, dançou. Cuidado. Irmãos, a vida de Davi, dentro desse episódio que ele vivenciou, traz uma mensagem de alerta para mim e para você, que somos crentes, que estamos na casa de Deus, que já vimos os milagres de Deus, que já experimentamos a graça de Deus, que já experimentamos o derramar da unção de Deus sobre a nossa cabeça. Porque Davi era ungido, Davi era servo, Davi era alguém que tinha, irmãos, a posição mais alta no reino de Deus. Ele era o rei de todo Israel, um dos 3 reis de Israel que governaram Israel todo. Apenas 3 reis governaram Israel quando Israel estava como um reino pleno e total, com todas as tribos juntas. Primeiro foi Saul, Davi e Salomão. Depois, irmãos, o reino se dividiu e se partiu. Davi era o rei referencial para todos os reis. Tudo que Deus mencionava na vida dos demais reis, eles falavam: segundo Davi, meu servo. Mas, mesmo sendo servo de Deus, Davi se acomodou e dançou. Davi experimentou o fracasso, porque se acomodou, irmãos. Então é perigoso, acomodar-se é perigoso, relaxar é perigoso. E a palavra de Deus vem para nós essa noite assim, não se acomode. Acomodou, dançou. Cuidado para não escolher descansar na hora em que você deveria estar guerreando pelo reino de Deus. Cuidado para que você não esteja descansando na hora em que Deus quer te ver lutando. Irmãos, o crente que não está empenhado em lutar pelo reino de Deus, ele está sujeito a cair, ele está sujeito a fracassar, ele está sujeito a fazer aquilo que desagrada o coração de Deus. No tempo em que os reis saem à guerra, todos os reis saíram à guerra, menos Davi. Davi resolveu ficar em casa. Davi resolveu naquele dia, irmãos, ficar em casa, assistir sessão da tarde, comer pipoca, enfim, ele resolveu não ir à guerra. Ele tinha uma missão, ele tinha, irmãos, uma incumbência, ele tinha que estar lá guerreando pelo reino de Deus. A unção que estava sobre Davi era uma unção de guerra. A unção que estava sobre Salomão era uma unção de sabedoria. Então cada rei tinha uma unção.
Então, quando Davi guerreava, a unção que estava sobre ele, irmãos, estava fazendo ali, vamos dizer assim, ela estava servindo ao propósito para o qual ela foi concedida, ela estava servindo ao propósito para o qual ela foi liberada sobre a vida de Davi. Mas Davi, ele não queria lutar, ele queria descansar. Irmãos, é muito perigoso quando nós, como crentes, começamos a descansar de orar, descansar de ler a Bíblia, descansar de estar na igreja. Quer dizer que se você está descansando de estar na igreja, se você está descansando de ler a Bíblia, se você está descansando de orar, isso quer dizer que você está fazendo outras coisas que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Quer dizer que o teu tempo você não está ocioso no seu tempo, você simplesmente está descansando para aquilo que é de Deus, para aquilo que é da vontade de Deus você está descansando, mas para outras coisas você está agindo. E eu fico preocupado, irmãos, quando nós começamos a descansar demais na nossa vida espiritual e começamos a perder de vista o nosso compromisso de amor para com Deus, o nosso compromisso de fé para com Deus, o nosso compromisso, irmãos, de servos para com Deus. Porque, irmãos, o Senhor nos salvou não apenas para sermos salvos, Ele nos salvou para sermos servos. Amém? Vou repetir, Ele não te salvou apenas para que você seja salvo, Ele te salvou também para que você seja servo. Então, quando você aceitou Jesus, você aceitou como Salvador e como Senhor. Salvador está relacionado à salvação, Senhor está relacionado à sua conduta de obediência como servo na presença de Deus. E Davi, irmãos, ele descansou, ele resolveu descansar, e a sua casa se tornou, irmãos, um ambiente de fracasso. Vou repetir, a sua casa se tornou um ambiente de fracasso, porque as coisas que ele estava fazendo dentro da sua casa estavam alimentando mais os desejos da sua carne do que a sua vida espiritual. As coisas que ele estava fazendo ali, naquele dia, naquela tarde, estavam mais alimentando a sua carne, os desejos da sua carne, as paixões da sua carne, do que a sua vida espiritual. Aí eu pergunto para você, porque cabe uma reflexão para nós. Se nós formos, irmãos, olhar para a nossa rotina dentro da nossa casa, cada um de nós aqui tem uma casa. Quem tem casa aí? Amém? Dentro da sua casa, se você for fazer uma análise de segunda até domingo, as coisas com as quais você lida, as situações que você pratica dentro da sua casa, seja sincero com você mesmo. Eu não vou pedir para você levantar a mão, nem fazer gesto algum, mas por tudo que você faz dentro da sua casa, você acha que você alimenta mais a sua carne ou a sua vida espiritual? Os programas que você assiste, as redes sociais que você acessa, o tempo que você gasta com as coisas de fora e o tempo que você gasta com as coisas de dentro da casa de Deus. Se você for analisar a sua casa hoje, ela está te levando mais para os desejos da tua carne, ou elas estão te levando mais para o colo de Deus, para a presença de Deus? Irmãos, esse episódio na vida de Davi nos leva a fazer uma reflexão de que muitas vezes o nosso sucesso e o nosso fracasso começa dentro da nossa casa. Às vezes o nosso sucesso e o nosso fracasso começam dentro da nossa casa. Aqui o templo não foi mencionado aqui, irmãos. Não foi mencionado aqui o templo. Aqui está falando da atitude de Davi em simplesmente ficar na sua casa. Ficar na sua casa, quando ele deveria estar na guerra, guerreando, lutando contra os filhos de Amon, os amonitas. Aquela guerra de Davi e o seu exército, o exército de Israel, contra os amonitas, representava a guerra do crente contra o pecado, porque a vida do amonita representava a vida comprometida com o pecado, a vida comprometida com aquilo que é pecaminoso, com aquilo que é errado, com aquilo que desagrada o coração de Deus, e eles tinham que lutar contra aquele padrão de vida. Mas Davi simplesmente quis não lutar. É como se ele dissesse assim: vão e lutem, eu não vou lutar. Naquele momento Davi é como se ele tivesse realmente relaxado inteiramente ao seu compromisso de se opor aos padrões
de uma vida errada, de uma vida comprometida com o pecado, de uma vida, irmãos, envolvida com os ideais, com as ideologias do mundo. Ele simplesmente disse: eu não tenho nada com isso. E hoje, irmãos, nós não podemos ficar em cima do muro. Quem fica em cima do muro, tem gente que fala assim: ah, pastor, eu não estou nem do lado de Deus nem do lado do diabo. Não tem isso, irmãos. Quem fica em cima do muro já está com o diabo. A palavra de Deus nos diz que não tem como a gente ficar indeciso. Ou a gente é de Deus, ou a gente é do diabo. Ou é sim, ou é não. O que passar disso, a procedência de quem? Procedência maligna. Davi, naquele momento, ele ficou em cima do muro. Eu pergunto para os irmãos: tem crente na igreja em cima do muro, irmãos? Tem crente em cima do muro, irmãos? Que não se posiciona, que não toma partido, que não defende nem um lado nem outro? Irmãos, é o que mais tem nos dias de hoje. Quando o assunto é complexo, as pessoas não querem tomar partido, porque eu não quero me indispor com fulano, mas também não quero me indispor com ciclano. Eu quero ficar amigo dos dois, embora estejam em lados opostos. Tem como você ser amigo de Deus e ser amigo do diabo, irmãos? Não tem como. O problema é que nós muitas vezes estamos deixando, irmãos, de ter vergonha na cara e assumir quem nós somos diante do mundo, diante do inimigo, diante das pessoas que muitas vezes estão se levantando contra o reino de Deus. Hoje, irmãos, eu imagino que nunca em toda a terra, vamos dizer assim, a sociedade se levantou contra a igreja como nos dias de hoje. Ninguém mais respeita um templo, ninguém mais respeita uma igreja, ninguém mais respeita culto a Deus. Irmãos, é vergonhoso quando você vê algumas cenas na televisão de pessoas que são contrárias à fé cristã, o que elas fazem quando fazem suas passeatas, quando tiram suas roupas, o que elas fazem com os símbolos religiosos. Irmãos, é estranho demais o tempo que a gente está vivendo, mas é uma afronta. E hoje, vamos dizer assim, o mundo está falando tudo que ele quer contra a fé. O mundo está falando tudo que ele quer contra os padrões que nós defendemos, mas a igreja está calada. A igreja, a maioria dos crentes está em cima do muro, e nós não podemos ficar em cima do muro. Eu quero dizer para você, querido, Jesus te salvou para que você faça parte do reino de Deus. Jesus te salvou para que você tenha um lado, o lado da vida eterna, o lado da luz. Por isso que a Bíblia diz: ou sois luz, ou sois trevas. A Bíblia diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Porque, irmãos, o mundo está em trevas. O mundo está em trevas. Mas nós precisamos entender que sobre nós brilha a luz do poder, do amor e da glória de Cristo. Cristo está sobre nós, Cristo está em nós. Então nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos nos acomodar. Eu não posso descansar daquilo que é espiritual, porque se eu descansar daquilo que é espiritual, com certeza eu vou estar investindo naquilo que é carnal. Com certeza, o tempo que eu não investi naquilo que é espiritual, a dedicação que eu não investi naquilo que é espiritual, a atenção que eu não dei para aquilo que é espiritual, eu vou dar tudo isso para aquilo que é da carne, para aquilo que é carnal. Não tem, irmãos, outro caminho, não tem outra, vamos dizer assim, outro resultado dessa equação. Ou você investe na sua vida espiritual, ou você investe na sua vida carnal. E Davi, naquele dia, ele resolveu fazer a vontade da carne. Ele resolveu fazer a vontade da carne. Um homem segundo o coração de Deus, um homem ungido, um homem que conhecia Deus, um homem respeitado, irmãos, mas que relaxou na sua vida espiritual. Cuidado para você não relaxar e fracassar, a exemplo do que aconteceu com Davi. Segundo, irmãos, Davi se acomodou e dançou, fracassou. Por quê? Porque ele relaxou espiritualmente.
ele relaxou perdendo valores essenciais na sua vida, para ter um bom relacionamento com Deus. Eu quero perguntar para você aqui: você quer ter um bom relacionamento com Deus? Quem quer ter um bom relacionamento com Deus? Então tem valores que você não pode perder, tem valores que você tem que manter na sua vida com você. E Davi, ele acabou perdendo alguns desses valores. Ele se achou no direito de perder esses valores, pelo menos naquele momento. E um deles, irmãos, é a humildade. Nós fracassamos, nós caímos, nós, irmãos, amargamos algum tipo de derrota na vida, quando permitimos que o nosso orgulho seja maior que a nossa humildade. Naquele momento, Davi, por humildade, ele tinha que dizer: eu sou servo do Senhor, eu tenho que cumprir a vontade de Deus. Mas naquele momento, o coração de rei falou mais alto que o coração de servo. Naquele momento, Davi falou: quem manda na minha vida sou eu, quem manda na minha vida sou eu vou decidir ficar e pronto. Naquele momento, o coração de rei foi mais forte que o coração de servo. Eu quero perguntar para você: qual coração tem prevalecido dentro do seu peito nesses dias? O coração de rei ou o coração de servo? O coração de rei é onde você muitas vezes define as coisas que você quer, sem se preocupar se aquilo vai agradar a Deus, se aquilo está da vontade de Deus ou não. Ou o coração de servo, que é aquele coração onde você sempre está preocupado em fazer em primeiro lugar a vontade de Deus. Se der, você faz a sua, mas primeiro você faz a vontade de Deus. Irmãos, nós temos que fazer a vontade de Deus em tudo, até para comprar roupa, sabia disso? Né? As coisas mínimas da nossa vida, a gente tem que avaliar: isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus, isso aqui glorifica a Deus, isso aqui vai gerar polêmica ou isso vai exaltar a Deus? E as pessoas não fazem esse tipo de pergunta. As pessoas olham e simplesmente pensam no que elas querem, naquilo que a sua vaidade diz para ela que é legal, naquilo que a sua vaidade diz para ela que é bom, que está todo mundo usando, que está todo mundo exaltando. Mas o padrão de todo mundo não é o padrão de Deus, e muitas vezes nós não nos preocupamos com isso. E Davi, irmãos, ele começou humilde. Os irmãos lembram Davi lá no riacho? Quando ele vai lá para o campo de batalha, ele vai para lá, humilde, pastor, levando queijo, levando comida para os seus irmãos. Ele vai lutar contra o gigante Golias, e ele diz assim: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Totalmente humilde e totalmente na dependência de Deus. E ele saiu vitorioso. Porque eu quero dizer para você, querido, quem depende de Deus, quem age com humildade, Deus ajuda, Deus abençoa, Deus dá vitória, Deus fortalece, Deus exalta. Porque a palavra de Deus diz que aquele que se humilha será exaltado. Mas aquele que se exalta é o inverso. Aquele que se exalta será abatido. Não tem como mudar o que a Bíblia diz, irmãos. Isso é uma sentença. É uma sentença, assim como 2 mais 2 é igual a 4. Não tem como mudar. É uma sentença. Está determinado assim. Todas as vezes que nós formos humildes diante de Deus, diante da sua palavra, diante da sua vontade, Deus vai nos exaltar. Deus vai trabalhar para nos exaltar. Deus vai trabalhar para nos engrandecer, seja diante de quem for, dos nossos inimigos, dos nossos problemas, das nossas lutas. Se eu sou humilde, se eu obedeço a Deus, se eu me rendo a Ele, o Senhor me exaltará. Por isso que a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Então não importa o quanto demore, Deus vai te exaltar pela sua humildade, pela sua dependência. Agora o inverso também é verdadeiro, irmãos. Você pode ser o bambambam, você pode ser o top da galáxia naquilo que você faz. Se você se exaltar, você será humilhado. A Bíblia diz que o orgulho
precede o que, irmãos? A queda. O orgulho precede a queda. Então a pessoa vai se enchendo, ela vai se enchendo, e chega um momento em que Deus permite ela tombar, para que ela possa se levantar humilde de novo. Humilde de novo. Mas como é que Deus trata? Com a queda. Quando o apóstolo Paulo estava cheio de ira no coração, matando os cristãos a rodo, irmãos, com carta na mão, indo atrás dos cristãos, orgulhoso, cheio, irmãos, de ira no coração, o que Jesus fez com ele no meio do caminho, irmãos? Fez ele cair do cavalo. Ele caiu, ele teve que cair, ele teve que ir com o rosto no chão, e pior, ele teve que ficar cego. Ficou uns 3 dias cego, sem visão alguma. E aí o Senhor Jesus chegou para ele e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas eu não estou perseguindo o Senhor, estou perseguindo os cristãos. Quem persegue os cristãos, persegue a mim. Quem persegue os cristãos, persegue a mim, porque eu estou neles. Então quem persegue você, Jorge, persegue aquele que está em você. Amém? Quem persegue você, Cecília, persegue aquele que está em você. Quem está em você? Jesus. Porque Jesus toma as dores daqueles que são perseguidos por causa do seu nome. Se você é perseguido por causa do nome de Jesus, se você é perseguido porque está fazendo a vontade dele, saiba de uma coisa: ele vai entrar com providência, ele vai entrar como defensor da sua vida. Ele vai te defender. Você não precisa nem se defender, porque o Senhor te defenderá. Então, quando nós somos arrogantes, o Senhor nos derruba do cavalo. Aí Paulo levanta, todo cego, sem direção alguma, e o Senhor fala: vai, você vai ser levado à casa de Mananias, lá você vai ser curado, vai ser restaurado. Mas ele teve que passar pela dor, passar pela experiência de sentir o quanto ele era frágil, o quanto ele era incapaz, o quanto ele era miserável. Irmãos, nós, me desculpe o que eu vou dizer, nós somos miseráveis. Nós, seres humanos, irmãos, quando nós não estamos guiados pelo Espírito Santo, nós fazemos coisas ruins. Fazemos ou não fazemos, irmãos? Nós, quando não estamos, meus irmãos, guiados ou cheios do Espírito Santo, nós mentimos, nós acusamos, nós criticamos, porque nós somos miseráveis. Ai, pastor, o senhor me chamou de miserável. Miserável. Você é miserável, eu sou miserável. Graças a Deus por Jesus, que nos faz uma nova criatura a cada dia. Graças a Deus por Jesus, que transforma o nosso coração miserável num coração gracioso. Porque, irmãos, se nós fôssemos depender só de nós mesmos, para permanecermos casados, muitos casamentos aqui já tinham acabado. Sim ou não? Se nós fôssemos depender só da gente, para permanecer casado, a gente já tinha separado. Tem muito crente que está casado porque Jesus está em cena. Porque o Senhor está agindo na vida do casal, está agindo na vida da mulher, está agindo na vida do marido. Se nós fôssemos depender de nós mesmos para estarmos na igreja, irmãos, não estava. A gente estava lá fora, num shopping, qualquer outro lugar. A gente não estaria aqui. Mas graças a Deus porque Jesus existe na nossa vida. Amém, irmãos? Graças a Deus porque Jesus entrou na sua vida, e Jesus tem feito uma obra na sua vida, e Jesus tem mudado o seu coração, porque se não fosse Jesus, você estava perdido. Estava perdido. Nós temos que reconhecer que a nossa vitória, a nossa condição de permanecer em pé, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que nos dá força, é Ele que nos mantém em pé, é Ele que nos dá graça, é Ele que nos faz tolerar um pouco mais, suportar um pouco mais. É Ele, irmãos. Davi foi um homem que relaxou. Ele relaxou espiritualmente.
E porque ele relaxou espiritualmente, ele perdeu a sua humildade. Então eu quero dizer para você, crente, quando você relaxa espiritualmente, você fica orgulhoso. Você não quer ouvir correção, você não quer que ninguém puxe a tua orelha, você não quer que ninguém fale dos seus erros. E se alguém falar dos seus erros, ai dessa pessoa, você vai falar dos erros dela também. Por quê? Porque quando você relaxa espiritualmente, você fica cheio de você. Você fica cheio de si mesmo. Você fica cheio da sua carne. Agora, quando a gente se entrega a Deus, quando a gente busca o Senhor, a gente se enche de Jesus. É aí, quando alguém nos corrige, a gente agradece. Quando alguém puxa a nossa orelha, a gente fala obrigado, porque você me alertou. A atitude é diferente, a reação é diferente, porque a gente está no Espírito. Irmãos, tudo que é bom para a nossa vida, a gente reconhece, mesmo que venha por uma via de correção. A gente não fica olhando para a correção, a gente olha para o resultado que aquela correção vai trazer sobre a nossa vida. Então nós, quando relaxamos, perdemos a humildade, ficamos orgulhosos, arrogantes, soberbos, difícil de tratar, pessoas que não são facilmente ensináveis. Mas eu quero dizer para você nessa noite, o Espírito Santo está aqui para mudar a sorte de qualquer um de nós. Nós só precisamos buscar. Quando nós relaxamos, nós perdemos o temor a Deus. O que é temor a Deus, irmão, para você? Eu vou resumir de uma maneira muito simples. Temer a Deus significa amar e respeitar a Deus, sua vontade e seu juízo, porque Deus tem juízo. Quem acredita que Deus traz juízo sobre a terra? Quem acredita? Quando Adão e Eva pecaram, Deus não trouxe juízo, irmãos? Foi a primeira vez na história da humanidade que Deus executou o seu juízo. Infelizmente vocês não poderão mais ficar no meu jardim. O juízo é esse. Teve um juízo sobre o homem, sobre a mulher e sobre a serpente. O homem teria que trabalhar, suar, para ganhar o dinheiro e sustentar a sua casa. Do seu suor comerás, trabalharás e viverás. Porque o homem não suava, sabia disso? O homem não cansava. Só que veio a fadiga, veio o cansaço, veio o labor, a labuta, a luta, o cansaço. E a mulher? Deus disse à mulher: porque pecastes, a sua vontade será para o seu marido e ele te dominará. Porque a mulher errou, pecou primeiro, ela agora foi subjugada à autoridade do marido, do homem. Então a mulher teve a sua sentença. A serpente: rasquejarás e comerás do pó. A interpretação que muitos estudiosos têm é que a serpente não rastejava, que a serpente ela tinha pernas. Deus cortou as perninhas da serpente, falou: agora você vai rastejar e vai comer o pó. Você ferirá o calcanhar, mas o filho da mulher esmagará a sua cabeça. E esse texto, irmãos, ele é um texto que o pessoal chama de proto-evangelho. Lá no Gênesis, aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente, que nasceria de mulher, é o nosso Senhor Jesus. Ferirás o calcanhar, porém o filho da mulher lhe ferirás a cabeça. Então ali o Senhor já deu a sentença, lá no início de tudo. Aí, irmãos, vamos caminhar um pouquinho. Na época de Noé, o que aconteceu na época de Noé? A maldade dos homens subiu a um nível estratosférico, que atingiu os limites da paciência de Deus. Vou dizer uma coisa para você, irmãos: a paciência de Deus tem limite. O que Deus falou? Vou executar o juízo. O que Ele usou? A gente gosta muito de, principalmente no dia de calor, né? O que Ele usou, irmãos? Água. Foi um juízo com águas. Deus inundou a terra, irmãos, matou toda a humanidade, só poupou Noé
e a sua família e os bichinhos que entraram na arca, casais de bichos que entraram ali naquela arca. Juízo. Sodoma e Gomorra, irmãos. Sodoma e Gomorra, o ápice da maldade, da imoralidade foi a homossexualidade. A homossexualidade chegou a níveis estratosféricos, ao ponto dos homens quererem ter relação sexual com os anjos que foram à casa de Ló. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Na agenda do mundo, esse tema, homossexualidade, é um dos temas que vai ser usado para corromper a humanidade desse tempo. A intenção do inimigo é fazer com que o mundo inteiro venha uma grande Sodoma e Gomorra mundial. Porque, irmãos, nunca se discutiu tanto, nunca se debateu tanto, nunca se houve tanto conflito por causa dessa questão de ideologia de gênero. Não pense que isso é coisa pequena não, irmãos. Na Hungria, a Europa, a União Europeia se levantou contra a Hungria. A Hungria disse: nós não vamos aceitar cartilhas que defendem ideologia de gênero nas nossas escolas. A União Europeia se levantou e falou: se você não aceitar, você está fora da União Europeia. Nós vamos começar a ter sanções, vamos bloquear, restringir, enfim. Os irmãos conseguem compreender? Nações brigando por causa de um tema. E a gente acha que isso é coisa, irmãos, não é. O negócio é muito sério. Irmãos, eu não estou aqui porque agora todo mundo fala sobre isso, é taxado de discurso de ódio. Eu não estou aqui desenvolvendo nenhum discurso de ódio. Não tenho nada contra as pessoas que estão na homossexualidade, porque nós temos que amar essas pessoas. Mas eu fico, irmãos, muito preocupado com grupos políticos que estão usando essa situação para corromper as crianças. Aí sim, isso me deixa indignado, porque a criança, ela não sabe o que é certo e o que é errado. E aí ela vai para a escola para aprender geografia, matemática, português, inglês. Aí chega lá um psicólogo e diz: você pode estar no corpo errado. Sabia que você, menina, pode ser um menino? Sabia que você, menino, pode ser uma menina? E aí, o seu filho, que ainda é criancinha, vai estar lá. Isso tem um problemão em Divinópolis, irmãos. Divinópolis, em Minas Gerais. Uma psicóloga foi e deu uma aula de poliamor dentro de uma sala de aula para adolescentes. Olha a confusão que deu. Uma menina que namorava um outro menino, depois dessa magnífica aula dada por essa psicóloga, ligou para o seu namorado perguntando se ele aceitaria colocar mais um na relação, que ela tinha um amiguinho na sala que ela queria que eles participassem e se tornasse um relacionamento a 3. E o pai dessa menina pegou essa ligação, a menina falando sobre isso, altas da noite. E assim, irmãos, aconteceu com outros jovens, outros adolescentes. Por quê? Porque o mundo está dizendo que pode, e que é legal, e que é gostoso, e que é bom fazer. Por que você vai ter uma pessoa só, se você pode ter 2, 3, 4? Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então nós temos que ter temor, irmãos. Temor a quem, irmãos? Isso é falta de temor, é falta de levar a sério o juízo de Deus. E os irmãos acham que as pessoas lá de fora estão preocupadas com o juízo de Deus, mas você que está aqui dentro tem que estar, porque você conhece a Deus, você sabe que Deus é um Deus de juízo. Ele julgará essa terra, irmãos. E as palavras de Jesus é que ele julgaria com mais rigor esta geração do que julgou Sodoma e Gomorra. Os irmãos entendem o que Jesus quis dizer com isso? Dizer que o nível de pecaminosidade dessa geração, que o Senhor julgará agora no fim, será muito maior do que foi em Sodoma, será muito maior do que foi em Gomorra. Nós estamos vivendo um tempo de degeneração moral e espiritual a passos galopantes. Esses dias eu vi numa cidade, eu não sei se no Brasil, que em função dessa questão da ideologia de gênero estão querendo mudar as placas de trânsito.
e pintar ali o lugar onde passa o pedestre de arco-íris. Irmãos, é o cúmulo do cúmulo do cúmulo do absurdo. Em outros lugares, querendo mudar a gramática, todos ou todas, substituir por todes. Os irmãos ouviram sobre isso? Alguém ouviu sobre isso? Levanta a mão, só para saber quem ouviu. Mudar a gramática portuguesa para atender o interesse de um grupo, de uma minoria. E o que a maioria está fazendo? Nada. O que a igreja está fazendo? Nada. Ninguém está se posicionando. Muitos crentes em cima do muro, querendo fazer lobby com o mundo e querendo fazer lobby com Deus ao mesmo tempo. Isso não funciona, irmãos. Não podeis servir a dois senhores. Ou você vai agradar um e decepcionar o outro, e vice-versa. Nós temos que saber quem nós servimos. Eu sou de Jesus, e você? Quem é de Jesus aí? Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Você que ainda está casado e não teve filho, ou você que tem filhos pequenos, temos que orar bastante pelos seus filhos, porque está vindo uma geração difícil, né? Está vindo uma geração super influenciada por ideologias que vão totalmente contra o Evangelho. E essas questões não são tocadas, não são tratadas, mas nós, como povo de Deus, devemos saber a quem nós servimos. Temor a Deus é respeitar a Deus, amar a Deus, levar a sério a vontade de Deus e o seu juízo. Deus é um Deus de juízo. Ele vai executar o seu juízo. Assim como veio a água, a Bíblia diz que estes céus e essa terra serão reservadas para o fogo. O juízo será de fogo ardente. Os elementos se dissolverão. Deus queimará essa terra inteira. Isso está predito lá em 1 Pedro. Depois você vai lá e lê. Então, para Deus um dia, 1000 anos é como um dia. Está escrito lá. Para Deus 1000 anos é como um dia. O Senhor não tarda e nem retarda a sua promessa. Ele vai cumprir. Quando a gente se acomoda, a gente perde o temor, a gente perde a humildade. Terceiro, a gente perde o entusiasmo pelas coisas de Deus. O que é entusiasmo, irmãos? O que é uma pessoa entusiasmada? É uma pessoa feliz, disposta, alegre para as coisas de Deus. Quando Davi disse: eu não vou à guerra, ele demonstrou algum entusiasmo por fazer a vontade de Deus? Não. Ele perdeu o seu entusiasmo, ele perdeu a sua alegria, ele perdeu o seu prazer, porque o seu prazer estava canalizado numa outra direção. Então, quando a gente olha, por exemplo, se você abre a sua Bíblia lá no livro do Apocalipse, e fala da igreja de Éfeso, Apocalipse 2, versículo 2 diz assim: conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho porém contra ti, olha aqui, tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Olha só, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que tinha paciência, era uma igreja que não suportava os maus, era uma igreja que combatia a mentira, os mentirosos, mas era uma igreja que tinha deixado o que, irmãos? O primeiro amor. E olha só o que a palavra de Deus diz para essa igreja: arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Do que essa igreja tinha que se arrepender? De ter perdido o seu prazer pelas coisas de Deus, ter perdido o seu prazer por aquilo que é espiritual.
Quero perguntar para você nessa noite. Não quero saber se você trabalha, se você é uma pessoa responsável, se você é uma pessoa que faz a obra de Deus com responsabilidade. Não é isso que eu quero perguntar. Porque essa igreja que fazia tudo isso. Essa igreja fazia tudo isso. Eu quero saber onde é que está o seu prazer. Aonde está o prazer do teu coração? Por que você está na igreja? Por uma obrigação? Ou porque você tem prazer no Deus da igreja? Porque você tem prazer em buscar o Deus da igreja. Aonde está o teu primeiro amor? E a palavra de Deus nos ensina que, em relação a isso, nós temos que nos arrepender. Arrepender, porque o nosso primeiro amor não é o Senhor. Porque o nosso primeiro amor está em outra direção, em outra situação. Então nós precisamos entender que, quando o nosso primeiro amor não é Deus, em algum momento nós vamos cair, em algum momento nós vamos pecar, porque o nosso primeiro amor não está no Senhor, está em alguma outra situação, está centralizado em algum outro lugar, e isso vai nos levar à queda. Pode demorar, mas a gente vai acabar caindo, porque Deus não é o primeiro. Se Deus não é o primeiro, irmãos, Ele não aceita ser o segundo, Ele tem que ser o primeiro. Deus tem que ser o primeiro. Aquele que não deixar pai, mãe, irmão, marido, filho, esposa, cachorrinho, gatinho, por amor de mim, não é digno de mim. Então Jesus, ele usa um discurso forte, por quê? E ele usa as pessoas da nossa família, por quê? Porque as pessoas da nossa família são as pessoas que nós mais amamos. Sim ou não, irmãos? Quem ama a mãe aí? Quem tem pai ainda aí? Quem ama o seu pai? Marido, esposa, filho, cachorro, sei lá. São as pessoas que nós mais amamos. Só que Jesus diz: eu tenho que estar acima de todas elas. Então, irmãos, Jesus não aceita. Jesus não aceita um outro lugar na sua vida a não ser o primeiro lugar. Não terceirize as suas responsabilidades. Não transfira para outros aquilo que Deus pede de você. Davi mandou Joabe no lugar dele. Era para Davi. Quando você transfere responsabilidades espirituais, presta atenção no que eu vou falar, você transfere vitórias espirituais também. A vitória que foi conquistada no campo de batalha não foi de Davi, foi de Joabe. Então, quando você transfere coisas que Deus queria que você fizesse, você deixa de enfrentar a luta, o desafio, você deixa de enfrentar as dificuldades da batalha, mas você deixa também de receber as vitórias que eram suas. Deus entrega para outro. Sabia que quando você transfere aquilo que você deveria fazer, você transfere também as bênçãos, as vitórias? Irmãos, é possível eu terceirizar meu crescimento espiritual? Tipo, eu falar assim: Vitor, faz favor para mim, cresce no meu lugar. É possível fazer isso, irmãos? Eu vou ficar em casa, mas você vai lá na igreja e cresce por mim. É possível fazer isso? Não tem como, irmãos. Nós não podemos terceirizar o nosso crescimento. Nós não podemos terceirizar as nossas obrigações de amor para com o nosso cônjuge. Sim ou não? A irmã pode chegar para outra e falar: não estou a fim de deitar com meu marido. Você pode terceirizar isso? Pode, igreja? A Bíblia diz que você tem que, segundo aos Coríntios 7, que você tem que dar assistência ao seu cônjuge na área da sexualidade. Isso é espiritual, sabia? Nossa, pastor, é espiritual. Você tem que, usar um termo aqui, comparecer, seja o homem, seja a mulher. Você tem que se fazer presente. E a Bíblia ainda diz assim, que você só pode se apartar para fazer o quê? Para orar. Não é eu que estou dizendo, irmãos. A palavra de Deus que diz.
Tem crente que fica doido para casar porque quer ter sexo com a pessoa amada. Depois que casa, esquece. É estranho esse povo de Deus, né? Aquela euforia, casou. Oi? Irmãos, estou falando aqui coisas que são sérias. Por quê? Porque a palavra de Deus trata cada uma delas como sérias. Porque isso abre brecha. Abre ou não abre, irmãos? Abre brecha. Não falamos na sexta-feira passada sobre brechas? Uma esposa que está sempre com dor de cabeça, o marido vai lá: ô meu bem, estou com dor de cabeça. Ô meu, estou com dor de cabeça. Dor de cabeça não passa nunca, né? E isso também vale para o lado contrário. Então nós precisamos entender que existem coisas que nós não podemos terceirizar. É responsabilidade nossa. Você não pode terceirizar a educação dos seus filhos. Você não pode terceirizar a responsabilidade de ser o conselheiro, o educador e o exemplo dos seus filhos. Seus filhos vêm para a igreja se você vir. Seus filhos vão ler a palavra se eles verem você lendo. Você é um espelho. Que tipo de espelho você tem sido? Então nós precisamos entender que não dá para terceirizar aquilo que Deus requer de nós. Eu vou terceirizar a campanha de oração. Irmã, participa por mim lá, hein? Eu só vou no último dia. Dá para fazer isso, irmãos? Não tem como. Você tem que vir, orar, pagar o preço, ajoelhar, levantar o seu clamor e esperar a resposta de Deus. Então não terceirize aquilo que você não pode terceirizar. Mas em último lugar, irmãos, fechando essa palavra, quando a gente se acomoda, presta atenção, a gente acaba adorando mais a bênção do que aquele que nos abençoou. Tem gente que Deus abençoa, dá castelo, dá dinheiro, dá riqueza. O que Deus deu para Davi, irmãos? Davi não era pastorzinho de ovelha? Ninguém dava nada por ele. O mais novo, o menor, aí vai lá, mata o Golias, aí Deus abençoa, dá para ele um reino, castelo, riqueza, e aí ele passa, chega um momento da vida dele em que tudo aquilo que ele recebeu fica maior do que aquele que o abençoou. Irmãos, se Deus nos abençoa, é para facilitar a nossa vida, não para a gente idolatrar a bênção. Quem idolatra a bênção é bensólatra. É bensólatra. É a pessoa que idolatra a bênção. Deus dá um carro novo, a pessoa só tem olhos para aquele carro. Não ora, não lê a Bíblia, não vai na igreja, não. O carro é o carro, é o carro, né? Deus dá uma casa nova, mesma coisa. Então nós que estamos aqui, nós temos que entender que a nossa adoração, ela pertence ao Senhor. Amém? Deus vai te abençoar, mas não adore a bênção que Deus te deu. Adore o Deus que te abençoou e tudo vai correr bem na sua vida. Vamos ficar em pé nesse momento?